A volta de Jesus, também chamada de segunda vinda de Cristo, é um dos temas mais significativos e aguardados da fé cristã. Este evento, que representa o retorno glorioso de Cristo à Terra, é central na escatologia cristã e tem sido tema de profunda reflexão, pregação e estudo ao longo dos séculos. O significado da segunda vinda. A segunda vinda de Cristo refere-se à promessa de que Jesus voltará à Terra em um momento futuro, não mais como um humilde carpinteiro ou pregador, mas como Rei dos Reis para julgar os vivos e os mortos, estabelecer o reino de Deus de maneira plena e definitiva e restaurar todas as coisas à perfeição original. A ideia de que Cristo voltará é clara nas Escrituras, com referências tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, os Evangelos, as cartas paulinas, as epístolas gerais e o Apocalipse de João contêm diversas passagens que falam do retorno de Cristo. Jesus mesmo falou sobre sua volta em passagens como Mateus 24, 30-31. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande trombeta, e eles juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa passagem reflete a promessa do retorno de Jesus em um evento grandioso e visível, que será reconhecido por todas as pessoas. O que esperar da segunda vinda? A segunda vinda de Cristo será um evento de transformação cósmica e espiritual. Ela será marcada por alguns elementos fundamentais, conforme as Escrituras. A manifestação gloriosa de Cristo, ao contrário de sua primeira vinda, que foi humilde e disfarçada. Com Jesus nascendo em uma manjedoura e vivendo como um homem comum, sua segunda vinda será gloriosa. Jesus virá com poder e grande glória. Ele será visto por todos, e sua presença será inconfundível. A Bíblia descreve sua vinda como um evento visível, que será acompanhado por sinais no céu e na terra. O juízo final. Quando Cristo retornar, ele virá como juiz. Ele separará os justos dos ímpios, recompensando aqueles que viveram segundo os seus ensinamentos e castigando aqueles que rejeitaram sua graça. Em Mateus 25, 31-46, Jesus fala sobre o juízo das nações, onde os justos serão recebidos em seu reino, e os ímpios serão afastados para a condenação eterna. A restauração da criação. Um dos aspectos essenciais da segunda vinda é a promessa de uma nova criação. A terra, que foi corrompida pelo pecado, será restaurada à sua perfeição original. Apocalipse 21. 1-4 descreve o novo céu e a nova terra que surgirão, onde não haverá mais dor, sofrimento, choro ou morte. A criação será renovada e a humanidade redimida. A ressurreição dos mortos. A Bíblia ensina que, no momento da segunda vinda de Cristo, haverá uma ressurreição geral. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna, enquanto os ímpios também serão ressuscitados, mas para o julgamento final. Este é um evento que trará o fim da morte e da corrupção, com os corpos glorificados sendo unidos às almas dos justos, a vitória completa de Cristo. A segunda vinda de Cristo será o momento em que ele derrotará de uma vez por todas as forças do mal. O Apocalipse descreve a batalha final entre Cristo e Satanás, conhecida como o Armagedon, onde Cristo prevalecerá e o mal será erradicado para sempre. Os sinais da segunda vinda, a Bíblia também ensina que, antes da volta de Cristo, haverá sinais que indicarão a proximidade desse evento. Em Mateus 24, Jesus fala sobre os sinais dos tempos, que incluem guerras, fomes, terremotos e perseguições aos cristãos. No entanto, Jesus alerta que, apesar de muitos desses sinais, ninguém sabe o dia nem a hora de sua vinda.
E é isso que torna a expectativa tão urgente e constante. Entre os sinais que a Bíblia descreve estão o engano religioso. Jesus alertou que nos últimos dias muitos falsos profetas e falsos cristos surgiriam, enganando até os eleitos, se possível. O engano espiritual seria uma característica dos tempos que antecedem a sua volta. Perseguição aos cristãos. Os cristãos seriam perseguidos por causa de sua fé. Esse fenômeno tem sido vivido em várias partes do mundo ao longo da história. Mas o apóstolo Paulo também alertou que o homem da iniquidade se revelaria antes do retorno de Cristo. A proclamação do Evangelho a todas as nações, Jesus afirmou que, antes de sua vinda, o Evangelho seria pregado em todo o mundo. Esse é um sinal importante, pois está relacionado com a expansão do reino de Deus na Terra, a globalização das tecnologias e o aumento da comunicação tem acelerado esse processo nas últimas décadas. A Grande Tribulação. Jesus falou sobre um período de grande tribulação em que haverá sofrimento e dificuldades sem precedentes, como nunca antes visto na história. Muitos teólogos acreditam que a igreja enfrentará esse período de tribulação antes da vinda de Cristo, enquanto outros defendem a visão do arrebatamento, quando os crentes seriam levados antes da grande tribulação, o aparecimento do anticristo. Segundo o livro de João 2:18 e o livro de Apocalipse. O anticristo será uma figura demoníaca e enganadora que surgirá nos últimos dias, proclamando ser uma alternativa à autoridade de Cristo. Sua chegada é vista como um dos sinais mais evidentes da proximidade da vinda de Cristo. O impacto da segunda vinda para os cristãos, a segunda vinda de Cristo, traz uma série de implicações para a vida dos cristãos. Em primeiro lugar, ela é a esperança final dos crentes, uma esperança que sustenta a vida cristã e proporciona motivação para viver de maneira fiel e justa. A promessa do retorno de Cristo oferece aos cristãos a certeza de que a luta contra o pecado e o sofrimento não é em vão. Além disso, a segunda vinda desafia os cristãos a viverem em vigilância e preparação. Em passagens como Mateus 24, 42-44, Jesus exorta os crentes a estarem sempre prontos, porque o momento de sua vinda será inesperado. Esse chamado à vigilância implica em uma vida de santidade, oração e serviço ao próximo, mantendo-se fiel aos ensinamentos de Cristo enquanto espera sua volta. A expectativa da segunda vinda também traz conforto aos cristãos em tempos de dor e sofrimento. Quando enfrentamos as dificuldades da vida, podemos olhar para o futuro com a certeza de que tudo será restaurado na volta de Cristo. O Apocalipse 21:4 nos assegura que naquele dia Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima, e não haverá mais dor, morte, tristeza ou sofrimento. Então, a segunda vinda de Cristo é um evento fundamental na escatologia cristã, marcando o fim dos tempos e o início do reino eterno de Deus para os cristãos. É um momento de grande esperança e expectativa, pois representa a consumação da salvação, a derrota final do mal e a restauração do cosmos. Embora os detalhes exatos de como e quando isso acontecerá sejam desconhecidos, a certeza da volta de Jesus deve moldar a vida do cristão, levando-o a viver com fé, vigilância e esperança. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu link e siga o nosso canal. Que Deus abençoe.